E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então, estou aqui para continuar, comentando as alterações, que foram trazidas aí pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o famoso pacote anticrime. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar cada dispositivo, Então, trabalhamos o artigo 25, parágrafo único, no vídeo anterior, onde falamos sobre essa nova hipótese de legítima defesa, em prol de terceiro, tá? E aqui vamos trabalhar a alteração muito importante, tá? Que inclusive representa uma reação do Poder Legislativo no que tange a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de ação direta de inconstitucionalidade, que trata justamente da execução da pena de multa, Então, se nós lermos lá o artigo 51, antes da lei, ele fala: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, tá? Isso aqui é muito importante porque há uma aplicação da Lei 6.830 aqui na execução da pena de multa, que é justamente a legislação que trabalha a execução fiscal, A execução fiscal. Então, ela dispõe essa lei de 1980, a Lei 6.830. Com a alteração, legislativa, até deixar meu código aqui de lado, posso só falar o seguinte, transitada em julgado a sentença condenatória, sim, até aí tranquilo, aí fala: a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa, o resto não mudou, Então, aqui, o legislador, ele já determina que a execução da pena de multa, ela deve ocorrer no âmbito do juízo, da execução penal, tá? Isso aqui gera um problema pelo seguinte: o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3150 do DF, cujo relator, inclusive, do acordo foi o ministro Luiz Roberto Barroso, e o julgado foi nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, então recente, um ano aí praticamente. Lá fala o seguinte, prioritariamente, o MP, a execução da pena de multa, ela ocorre, na vara da execução penal. Quem vai executar essa pena de multa? O Ministério Público. O Ministério Público ele vai promover a execução da pena de multa ali no âmbito da vara de execução penal, aplicando o quê? A Lei de Execução Penal, a LEP, certo? Aí, caso o MP ele se mantenha inerte por um prazo de 90 dias, certo? Após ele ser devidamente intimado, o que acontece? A Fazenda Pública, ela irá executar essa multa, essa pena de multa, onde? Na vara de execuções fiscais. Aí, nesse caso, aplica-se a Lei 6.830 de 1980. Então, inicialmente, conforme jurisprudência do Supremo, já consolidada em sede de ADI, prioritariamente a execução da pena de multa ocorre no âmbito da execução, do juízo da execução penal, promovida pelo Ministério Público, Se o MP, durante um prazo de 90 dias, contado o trânsito em julgado, queda-se inerte, o que acontece? A Fazenda Pública, ela vai executar essa pena de multa onde? Na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei 6.830, Então, havia essas duas situações. No primeiro momento, beleza, vara de execução penal. Num segundo momento, passados 90 dias, o Ministério Público quedando-se inerte, a execução da pena de multa, aí sim ocorreria na vara de execuções fiscais, aplicando-se a Lei 6.830, de 1980, Lei de Execuções Fiscais, beleza? Aí o que acontece? A Lei 13.964, agora de 2019, que é o pacote anticrime, ele determina que a execução da pena de multa ocorra apenas no juízo da execução penal. É o juiz da execução penal, ali no âmbito do juiz da execução penal, que haverá a execução da pena de multa, Ela ainda é considerada ainda dívida de valor,
Aplicam-se as normas relativas à dívida ativa da Fazenda, né? Creio que, pelo que observo aqui, ainda é possível a aplicabilidade da Lei 6.830, normalmente, tá? Mas essa execução da pena de multa não poderá ocorrer no âmbito da vara de execuções fiscais. Ela deve ocorrer na vara de execução penal. Então, aquele prazo de 90 dias que foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 3150, né? Do DF, que julgado em 2018, ali em dezembro, isso não se aplica mais, beleza? Então apenas ela deve ser executada no âmbito da vara de execução penal. Aí eu vou comentar uma situação muito interessante aqui. O que foi que aconteceu? Então eu tenho o Supremo Tribunal Federal, né, o guardião da Constituição, em sede da ADI, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que representa o controle concentrado, né, é um atuar do Supremo que vincula todas as instâncias, né, um julgamento em sede de ADI, vincula todas as instâncias administrativas, só não vincula, obviamente, o Poder Judiciário, óbvio, de forma geral, mas não vincula o Poder Legislativo e não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal, que pode rever a sua jurisprudência, inclusive em sede de reclamação constitucional, conforme jurisprudência já consolidada. Então, após essa lei, a Lei 13.964, após o pacote anticrime, a multa ela será executada perante o juiz da execução penal. O que ocorreu aqui foi a chamada reação legislativa. A reação legislativa nada mais é que uma forma de ativismo congressual. É o Congresso buscando atuar de forma mais intensa, de forma mais incisiva em assuntos de âmbito constitucional, né? Então aqui, essa reação legislativa ela busca justamente reverter situações de autoritarismo judicial, né? Então, esse ativismo congressual, né, você pode dizer assim, poxa, mas como é que pode o legislativo fazer isso? Ele atua amparado no princípio da separação de poderes, tá? Então, como eu já falei, tem essa participação mais intensa, né, do Congresso nos assuntos constitucionais. Então, essa reação legislativa, ela tem como escopo, tem como objetivo a chamada reversão jurisprudencial, né? Então busca reverter a jurisprudência do Supremo. Mas tem duas situações importantes. Como nós temos uma alteração no âmbito do Código de Processo Penal, né? O Congresso, melhor dizendo, ele tem que comprovar que a conjuntura econômica, social, nesse caso a conjuntura jurídica especificamente, ela se alterou, justificando com isso essa mudança, né, de entendimento. Então, o Congresso, resumindo, ele tem que comprovar que, olha, Supremo, esse seu entendimento ele já é ultrapassado. Então a conjuntura mudou. Então agora o correto é que a execução da pena de multa ela ocorra, certo? No âmbito das varas de execução penal, execuções penais, né? No âmbito do juízo da execução penal. Então, com isso, o Poder Legislativo está promovendo a chamada mutação constitucional pela via legislativa, certo? Então, lembrando, o Congresso Nacional deverá comprovar, certo? Deverá comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a adesão do Supremo no passado não mais subsistem, né? Isso aqui, inclusive, eu estou lendo aqui, é o julgamento do STF que trabalha essa questão, né, da reação legislativa. O STF ele reconhece, olha, o Poder Legislativo ele não está vinculado às nossas decisões. O Poder Legislativo ele pode muito bem promover a reação legislativa, né? Isso é possível, que é chamada reversão jurisprudencial. Ele pode fazer isso, desde que ele comprove que as premissas fáticas jurídicas se alteraram. Então, caberá ao Congresso, né, com essa alteração, demonstrar, né, ao Supremo Tribunal Federal que a conjuntura jurídica, enfim, social se alterou e que, sim, a execução da pena de multa ela deverá ocorrer no âmbito do juízo da execução penal. Aí você me pergunta agora, professor, mas e aí, com esse entendimento do STF, né, anterior, de 2018, dezembro de 2018, e a alteração promovida pelo pacote anticrime no artigo 51. E aí, o que é que prevalece? Olha, como nós temos o Poder Legislativo que
ele promove essa alteração na legislação infraconstitucional, eu entendo que a norma do artigo 51 alterada, ela é que vai valer, certo? Então agora, a partir desse momento, daqui a 30 dias, né, a pouco menos de 30 dias aí, né, a execução da pena de multa, sim, deverá ocorrer no âmbito das varas de execução penal. Agora caberá ao Supremo Tribunal Federal analisar a situação, observar se realmente houve essa mutação constitucional pela via legislativa, se ela se justifica, né? Se resta comprovado que a conjuntura jurídica, social, econômica se alterou, justificando essa mudança, tá? E justificando a superação da jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, conforme eu comentei aqui com vocês, tá bom? Então, uma alteração aí muito importante que você que estuda para concurso, você que é advogado, você que presta o exame de ordem, vai prestar o exame de ordem aí, né? Futuro advogado. Então, com certeza, vale muito a pena, certo? Você está antenado aí nessas alterações, tá? Então esse aqui é o nosso segundo vídeo, haverá outros vídeos ainda, onde eu pretendo comentar cada dispositivo que for alterado pelo pacote anticrime, tá bom? Então, meu Instagram, prof.luizgonzaga, também tem lá o meu canal no YouTube, Professor Luiz Gonzaga, então vou lançar esses vídeos tanto no canal, como também no Instagram, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, um grande abraço e bons estudos!